Olha o que o nosso presidente Bolsonaro falou. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. O Brasil tinha tudo para quebrar, com a pandemia e com a guerra lá fora. Aconteceu o contrário, a equipe que tinha do nosso lado. A economia voltou em V, tivemos superávit, e aconteceu aquilo final de 22. Só o presídio comemorou. E o sistema, que tem nome e sobrenome. Mas vamos considerar a página virada. Vamos ver o futuro, olhar para frente. E tornar inelegível porque me encontrei com embaixadores. Eu não me encontrei com traficantes no Morro do Alemão. A segunda inelegibilidade, porque no 7 de setembro eu botei do meu lado um empresário. Então, porque eu botei esse empresário do meu lado, inelegível. Eu não botei do meu lado a dama do tráfico. Tentaram por várias vezes nos censurar. Isso daqui representa a liberdade para nós. Quantas vezes tentaram aprovar urgência para um projeto de controle da mídia social? Se não transmitir a verdade, não mostrar a verdade, ele acaba por si só. E quem age com isenção, com responsabilidade e com a verdade, cresce. Não justifica o que fizeram até agora. Mas eu acredito que já chegamos no ponto de inflexão. Mais que esperança, nós devemos fazer a nossa parte. Não é fácil você lutar contra um sistema. Olha só, aqui do lado, mais para cima um pouquinho, São Paulo. Quando nós assumimos, os portos eram de responsabilidade do Tarcísio. Lá dava prejuízo de 500 milhões por ano. 22 passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia esse 1 bilhão só no Porto de Santos? Itaipu Binacional, mas por que era cobiçada Itaipu Binacional e ainda é cobiçada? Porque é uma estatal que não é auditada pelo TCU, então você pode meter a mão até o sovaco que não tem problema. Ao longo de 4 anos, além de gerar energia, além de diminuir o valor da tarifa em dólar, fizemos a segunda ponte com o Paraguai, alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu, asfaltamos a Transboiadeira, atendemos mais de 50 municípios com pequenas obras. O Jorge Seif faltou só um passo para nós começarmos a praticar piscicultura naquele lago, que tínhamos como projeção aumentar em 20% o volume de pescado no Brasil. Esse país ninguém pode passar fome. Tem meios, e assim a gente vai citando cada ministério, como o Rogério Marinho, que levou água para o Nordeste, como a Tereza Cristina, que abriu mercado para o agro, para o mundo todo. Como nós fomos na iminência de uma guerra, conversar com o presidente Putin, ia faltar fertilizante para o Brasil, negociamos diesel, ele queria comprar ovos da gente. Falei com a Tereza, se abrir o mercado agora, vai o ovo custar de menos de R$1 para R$2 a unidade no Brasil, espera um pouquinho mais. Apesar de produzirmos 1.700 ovos por segundo, não é o suficiente para atendermos o mercado lá de fora. Todos tiveram lucro no meu governo, apesar da pandemia, apesar da guerra. A gente lamenta as mortes. Vocês lembram do fica em casa, a economia a gente vê depois? De fome também se morre. Vocês lembram da competência do Pedro da Caixa, junto com outros ministros? Em menos de 30 dias, pagar o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. Gastavam por mês 50 bilhões de reais. Rio Grande do Sul aqui, a população equivale a 5% do total do Brasil. Então se gastássemos, hoje em dia, 5% do que gastamos por ocasião da pandemia, em poucos anos, o Rio Grande do Sul voltaria à normalidade. Eu costumo dizer, né? Aqui eu poderia falar o nome de vocês também, de vários ministros. No atual governo, é difícil quem saiba o nome de 3 ministros. Ou porque não tem competência, ou porque o currículo de malfeitos é muito grande. Como não se sabe uma só proposta positiva do atual governo, só poder pelo poder. É aquela tentativa de vamos ficar o máximo aqui e explorar o máximo. E ouso dizer que a política econômica do atual governo é nota 10 para os propósitos que a esquerda se propõe. Empobrecer a todos e dominá-los. Imaginem vocês se no dia 30 de dezembro de 22 eu não tivesse saído do Brasil. Com 8 de janeiro acontecendo, onde estaria uma hora dessa? Não sabia o que ia acontecer, mas pressentia que algo de errado estava por vir. Fiquei 3 meses lá fora, fui muito bem tratado por brasileiros, lá nos Estados Unidos, e voltamos para cá com todos os riscos. Acusação de toda a ordem. Grande mídia, ao vivo, estou pronto para ser sabatinado por vocês. Vamos falar de baleia, de presente, de vacina, de golpe. Boa exposição, ao vivo, com edição não
não tem satisfação maior do que aquele de servir, de poder ajudar o próximo. Quem era Jair Bolsonaro, daquela foto ali com o meu pai, aquela coisa rara, uma fotografia, em 1960. Chegar onde chegou é um sinal que todos nós podemos chegar onde sonhamos ou onde o destino reserva um lugar para nós. Eu duvido que o Tarcísio pensasse um dia ser governador, que é um tremendo gestor, algo que São Paulo nunca teve. Como, por exemplo, eu vejo vários parlamentares aqui, como disse a dona Michele, né? A minha patroa, nós devemos nos apresentar. Caso contrário, os maus ocupam esse espaço no governo. A nossa carta para a democracia é a Constituição. O que nós já fizemos, a nossa história, é o nosso currículo. Então, dizer a vocês, apesar dos problemas, apesar da Polícia Federal ter ido 3 vezes na minha casa, a casa dos meus filhos, hoje eu tenho 300 e poucos processos ainda. Vale a pena, a gente não vai recuar. Todos os dias eu tenho uma praxe na minha vida. Todos os dias eu me levanto, vou lá, tomo meu banho, faço o que todos vocês fazem, boto minha roupa, dobro os joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que meu povo não sinta as dores do comunismo. Quando eu estava no leito de morte, eu pedi a Deus que minha filha não ficasse órfã. Fui atendido. Como agora eu fiz um pequeno texto de 14 ou 15 pequenos itens sobre o caso Adélio, sobre o delegado que investigou o caso Adélio, o dono do inquérito. Esse mesmo delegado que nada apurou porque não quis apurar, foi prestigiado, é diretor de inteligência da PF. E agora, um dos advogados sofre uma ação da Polícia Federal, tem apreendido um Porsche, um avião e congelado 200 milhões de reais. Esse advogado, que no dia 7 de setembro de 2018, foi a Juiz de Fora para atender o Adélio por questão humanitária, descobrir um advogado samaritano. Roraima tem uma tabela periódica lá. Além disso, tem o Vara do Rio Cotingo, 12 quilômetros por 600 metros. De cota, ali dá para gerar energia para metade do Brasil, para agregar valor em nossos minérios, para fazer do Brasil realmente uma terra prometida, trazer paz, prosperidade, ordem e progresso para todos nós. Onde erramos ao longo de décadas nas escolhas, escolher o mal vai pagar o preço. Mas vamos lá, pessoal, o futuro está nas mãos de cada um de nós. Apesar de eu ser Messias, eu não sou salvador da pátria. Nós temos tudo para ser uma grande nação. A Europa, o Parlamento Europeu deu uma guinada forte à direita. Tá o Milei, que deve chegar hoje à noite aí. A Meloni, na Itália. As novas eleições na França. Se Deus quiser, Bukele, é o Salvador. Se Deus quiser, Trump, em novembro. Nunca o mal venceu o bem. E não vai ser dessa vez. Não é para o meu bem, não. Ser presidente, se você não tiver muita força de vontade, muita coragem, você faz o que os outros sempre fizeram. Dá para mudar, tem jeito, boas pessoas ao seu lado, um povo que cada vez mais aprende, tem informação, tem instrução, tem liberdade de imprensa, um povo que deve servir de norte para nós políticos. Nunca um político pode ser mais do que um povo. E ambição só se for para se mudar e mudar o destino do seu país. Não ambição pelo poder. Isso é péssimo. Quem quer o poder, pelo poder. Temos eleições esse ano. Votem com a razão e não com o coração ou emoção. Porque se nós tivermos, porque a composição do TSE já mudou, tivemos uma grande bancada em 26, pode ter certeza que a gente faz pelo parlamento, não pela canetada, uma história melhor para todos nós. Muito obrigado a todos vocês.